E segundo novos rumores, George Miller, diretor de Furiosa, da saga Mad Max, pode estar interessado em Thor. Será que vai dar certo? Depois da vinheta a gente conversa. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é mais uma coisa no canal Quatro Coisas. Sou o Pablo Peixoto, o youtuber que mais trabalha no Brasil. Muito obrigado por ter clicado nesse vídeo. E, claro, assine o canal de cortes, porque tem muito conteúdo legal pra você lá. Você vai adorar o canal de cortes. Estou lendo notícias malucas da cultura pop. Tá bem divertido. Assina o canal de cortes, o link vai estar depois desse vídeo, depois da vinheta. Eu lembro você quando estiver acabando esse conteúdo aqui. Mas vamos falar do George Miller, vamos falar dos resultados de Furiosa e como isso afeta a carreira dele e essa história do Thor. Porque alguns insiders, ainda antes do lançamento de Furiosa, isso é muito importante, alguns insiders estavam apontando que George Miller, o lendário, o visionário diretor de Mad Max e o Pinguim Happy Feet e Baby Porquinho, que George Miller estava interessado em Thor. Porque Thor vai ter um soft reboot, de certa maneira, assim como Ragnarok foi um soft reboot pro Thor. Lembrando que Thor 1 e 2, Thor e Thor Mundo Sombrio, tinha uma linha de tom para esse filme, que era coisa mais shakespeariana, mais épica, e que não estava funcionando, não estava ganhando credibilidade com o público. Quando o Thor vai fazer Vingadores, na mão do Joss Whedon, o Joss Whedon coloca um pouco mais de humor no Thor. Isso chama a atenção não só do público, como da Marvel. E a Marvel pensa, o segredo é deixar o Thor mais leve, deixar o Thor mais pop. Não tão tu vais, tu sois, tu vois. E aí eles têm a ideia de chamar o Taika Waititi, que era um diretor também com estilo histriônico, divertido, inusitado, e botar o Taika para trabalhar o Thor. O Taika revoluciona o Thor, dá muito certo, e a partir daí tem o Thor Amor e Trovão, que não dá tão certo assim. Segundo o próprio ator que interpreta o Deus do Trovão, foi longe demais. Exageraram, erraram a mão, pesaram a mão. O Thor acabou virando uma caricatura do que ele era. Acabou virando um show de sitcom, cheio de sketches. A gente já criticou esse filme diversas vezes. Pegaram duas histórias completamente tensas e trágicas e transformaram num show burlesco, com um monte de palhaçada. E aí, Thor foi muito mal recebido pela crítica, não foi uma bilheteria ruim, o que garantiu um Thor 5, mas agora, para um Thor 5, tanto o público, quanto a Marvel, quanto o ator principal querem algo diferente. O Hemsworth tá falando que ele só voltaria para um Thor 5 se mudasse tudo. Se fosse um outro desafio para ele, se fosse um outro jeito de interpretar o personagem. Que para ele isso aí que é construir a carreira dele como ator, esse é um desafio dele, da versatilidade dele, como se ele tivesse alguma na arte. E aí já era o início de que as coisas iam mudar. Já era um sinal. O Taika falou que não ia dirigir mais o Thor, que tinha ideias malucas para o Thor, mas que não ia mais dirigir. Então já estava prenunciado que vinha uma mudança de tom. De novo. E agora vem essa história do George Miller. Porque o George Miller, ele está trabalhando com Chris Hemsworth em Furiosa. Trabalhou com ele. Os dois estão no mesmo filme. E isso chama a atenção dos insiders. De alguma maneira, os insiders concluíram assim, ó, se o cara tá no filme com o Thor, é possível que na hora de decidir por um diretor, o Chris Hemsworth tenha algum peso na decisão, porque é o cara que vai interpretar o personagem principal. É o único ator que está garantido para esse filme. Pode ser que ele tenha algum peso. E como ele está trabalhando com o George Miller, pelas entrevistas, ele gostou bastante do George Miller como diretor, pode ser que os dois façam bem bolado ali e continue essa parceria para um próximo filme. Quem sabe até a Anya Taylor-Joy aparece como Encantor, já que ela, né, as coisas místicas já são meio que um padrão nela na Marvel. E aí poderia o George Miller, então, dirigir seu primeiro filme de super-herói. O George Miller tem uma história com quadrinhos, porque ele ia dirigir um filme da Liga da Justiça lá atrás, Liga da Justiça Mortal, que até hoje não sei porque que chama Mortal. Mas ele ia dirigir, tinha já elenco, tinha imagens conceituais e o projeto acabou não acontecendo. E agora estaria de volta no projeto super-herói para dirigir o Thor dessa maneira épica, maluca, caótica que ele dirige o Mad Max.
Isso foi antes de Furiosa lançar, na expectativa de Furiosa ser um hit. Vamos lembrar o Andy Muschietti? Quando o Flash estava para ser lançado, soltaram esse rumor. Andy Muschietti confirmado para dirigir Brave and the Bold. Andy Muschietti está dirigindo basicamente 3 Batman no Flash. O Michael Keaton, o Ben Affleck e o George Clooney, de certa maneira. No finalzinho decide para colocar o George Clooney no fim. E aí isso dava para ele gabarito para dirigir o filme do Batman pro James Gunn. E surgiu esse rumor que não está oficializado, tá? Mas também não está negado, de que ele estava confirmado como diretor de Batman Brave and the Bold, que é um filme que nem data tem. Não tem nada desse filme ainda, além de uma promessa de um dia fazer. Acho que esse filme não começa a produzir antes de Superman, dos resultados de Superman. E na época, Flash estava vindo com aquela imagem de um mega blockbuster. Vai ser o Homem-Aranha sem volta para casa da DC, vai fazer 2 bilhões de dólares fácil. Vai reunir o Batman antigo com o Batman novo, Flash, 2 Flash ao mesmo tempo. Vai ser um filme épico. E as celebridades que assistiram antes da hora, Tom Cruise, o filho do Will Smith, Jaden Smith, falando que mudou a vida dele, o Stephen King alucinado, o David Zaslav falando que é uma obra-prima. E quando o filme foi lançado, foi um flop. E fracassando, parou-se de falar que o Andy Muschietti ia dirigir o filme. Todo mundo esqueceu que o Andy Muschietti ia dirigir Brave and the Bold. Aquilo foi jogado ali porque a expectativa era que Flash fosse um sucesso e que o nome do diretor ficasse muito celebrado, e aí usassem isso para promover o Flash, para promover o futuro. Então não é tão perda de tempo assistir Flash assim, porque é o mesmo diretor que vai dirigir o Batman no futuro. Deu tudo errado. Ninguém fala de Andy Muschietti hoje. Virou um nome assim discreto, porque uma menção a esse nome vai lembrar o flop que foi Flash, ninguém quer isso. Talvez esteja acontecendo, ou aconteça, algo parecido com o nome de George Miller para dirigir Thor. O George Miller estava muito celebrado, a expectativa de Furiosa era grande, mas aí o filme não fez aquela bilheteria, né, o suficiente para se pagar. E aí o nome do cara fica meio sujo. Embora há uma diferença grande de Furiosa e Flash. Furiosa está sendo bem recebido pela crítica e pelo público nichado que vai assistir Mad Max. Isso pode garantir uma certa respeitabilidade pro George Miller e garantir ele também uma chance para dirigir esse Thor. Então as possibilidades estão aí, não acho que está descartado, mas a má performance de Furiosa nas bilheterias deixa um pouco mais difícil isso concretizar. Mas se concretizar, e se o George Miller quiser realmente fazer essa experiência de um filme de quadrinho de novo, tô dentro, gosto dele, gosto do diretor, acho que ele tem uma também inusitado, tal como o Taika Waititi, mas de outro jeito, e eu acho que ele pode trazer um clima bem diferente, bem radical pro Thor para ficar muito bom. Mas vamos ver. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. O que você acha de George Miller dirigindo Thor? Escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco a gente tá de volta com mais assunto da cultura pop. E depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo, além do link de canal de cortes. Não esquece, assina lá que me ajuda bastante. Até mais, até breve, até já.